Jonathan, e desde já queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite para dividir um pouco com a gente a sua experiência. Conte um pouco para nós sobre você, Jonathan. Olá, boa noite, meninas. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite que vocês me fizeram. Fico muito honrado por receber esse convite, por aceitar essa mega oportunidade de estar falando um pouco mais sobre o Jornal PDT, até porque muitas pessoas elas ouvem falar do Jornal PDT e muitas delas acham que o PDT vem de um partido político, vem de algo do tipo, mas não. Então será uma oportunidade para todos que estão nos assistindo nesse momento para saber um pouco mais sobre a nossa história, para saber um pouco mais sobre tudo o que acontece no município e sobre tudo que a gente faz no Jornal PDT aqui em Águas Vermelhas, inclusive também na região que a gente vem expandindo cada vez mais. Você acabou de falar, você é muito pesquisa no Jornal PDT e até o que te impulsionou a criar ele, O que me impulsionou é o seguinte, é uma história, digamos assim, meio que prolongada, mas eu vou tentar resumir para que vocês entendam. Na realidade, desde mais novo, eu sempre quis mexer com esses negócios de rede social, até porque desde já de criança a gente sempre fazia vídeos de brincadeiras e... Já é de infância, exatamente. E assim, a questão da criação do Jornal PDT, na realidade, o início de tudo foi pensando em divulgar talentos de Águas Vermelhas. A gente tava eu e meu primo, que na realidade eu não iniciei o Jornal PDT sozinho, iniciei eu e meu primo juntos. A gente estava pensando em um meio de comunicação para crescer na rede social, para fazer vídeo de brincadeira e tantas outras coisas. Só que a gente foi conversando, foi chegando a um consenso e a gente falou, poxa, por que não criar um canal para divulgar os talentos da cidade? Porque a gente tem vários talentos na cidade e talentos esses que, muito embora, são enterrados e as pessoas têm vergonha de divulgar os seus talentos. Então a gente entrando com a parte de gravação e começando a divulgar esses talentos, a gente vai conseguir ajudar a cidade, através da divulgação de talentos, porque a gente tem muitos talentos em Águas Vermelhas. Quando se fala em Águas Vermelhas, é toda a cidade e todas as comunidades. E a gente teve essa idealização de criar o jornal no intuito de ajudar os talentos da cidade. E com essa ideia a gente foi pensar em nome de canal. E a gente pensava de um jeito e pensava de outro, e era rádio não sei o quê. E foi várias idealizações que a gente teve até chegar no ponto do jornal. Então a gente começou a pensar em siglas. Eu não sei exatamente como que a gente chegou no PDT, mas a gente foi, peraí, vamos montar um jornal. Então, mas a gente foi criando vários nomes. A gente juntou a sigla PDT e se combina com por dentro de tudo, que a gente pensou, poxa, a gente quer divulgar talentos. Mas e quando a gente dá vontade de fazer alguma coisa pela cidade, outra coisa diferente? Como no caso que a gente faz sempre, que é notificações, cobrança de pavimentações de ruas, as prefeituras e outros noticiários. A gente falou, poxa, se a gente for focar só na questão da divulgação de talentos, a gente vai conseguir ajudar o público dos talentos. Mas a gente não vai conseguir, por exemplo, abranger outros meios de comunicação e dentre tantas outras coisas. Então, a gente pensou em algo que englobasse tudo e veio a idealização da gente criar o Jornal PDT, que significa por dentro de tudo. E aí, quando a gente começou, a gente até pensou, poxa, será que as pessoas elas não vão associar o PDT a um partido político? Mas ainda assim a gente preferiu dar a cara para bater. A gente entrou, começou a montar o jornal através do canal no YouTube, E do canal no YouTube a gente criou, só que aí a gente já tinha o WhatsApp. A gente falou, poxa, vamos criar um grupo no WhatsApp também, para a gente pegar, jogar esses links no grupo do WhatsApp e impulsionar para a galera ir para o YouTube, Então, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2019, a gente iniciou a primeira, basicamente, no finalzinho, a intro do jornal, que era a intro preta, não era ainda essa imagem que a gente modificou. A gente fez bonitinho, a gente mesmo que pegou a imagem de um jornal antigo lá, fez como é que é, meu Deus? O design do jeito nosso mesmo. Iniciamos. Quando foi em, acho que 26 de março de 2019, a gente criou o grupo no Jornal PDT e daí a gente estava com a demanda, por exemplo, falando, isso foi o início do jornal. A gente criou o jornal no intuito de fazer divulgações, só que na época a gente iniciou, o que deu, digamos assim, o pico para a gente iniciar com o jornal mesmo de cobranças no município de Águas Vermelhas e abranger outras áreas,
foi um cemitério que tinha na nossa cidade, né, que é o cemitério que tem até hoje lá, onde o cemitério estava super lotado, e a gente teve a idealização de começar também a fazer as cobranças, até porque a gente já tinha um meio de comunicação, a gente estava crescendo nesse meio de comunicação, e a gente foi lá e começou a fazer, a gente fez um vídeo, né, desse cemitério, e daí a gente tomou a decisão de dar o segmento do jornal em todos os tipos, tanto em divulgação de talentos, quanto em cobranças, quanto em resultados, em propagação de movimentos na cidade. E basicamente esse foi o início, né, que a gente iniciou o jornal. O intuito foi ajudar os talentos da cidade, né, e a gente continuou dando esses segmentos que estamos dando até hoje, vocês observam aí no jornal. Jornal PDT, por dentro de tudo! Você vai ajudar uma pessoa que não conhece aqui. É difícil. Como é que é o negócio aí? Todo mundo tá por dentro. Eu tenho que estar por dentro de tudo aí. Exatamente, tomar uma aguinha aqui porque... Exatamente, vamos lá, manda a próxima pergunta aí que eu estou preparado. O bicho vai pegar. Quais foram as suas maiores conquistas? As minhas maiores conquistas? Olha, na realidade eu creio que do tempo que eu tenho, né, que eu iniciei o jornal, e teve um período, né, que o meu primo não fez, o início de tudo meu primo fez algumas gravações comigo. De lá pra cá eu dei segmento, né, sozinho no jornal, até porque não são todas as pessoas que têm coragem, né, de partir para cima e fazer cobranças de prefeituras, de prefeitos, e infelizmente nem todas as pessoas têm coragem de ir de frente com o sistema. Exatamente. E assim, eu creio que uma das minhas maiores conquistas, para mim, foi até a da minha primeira cobrança, até porque não foi de imediato, mas a gente fez a nossa primeira cobrança, que foi do cemitério. A gente queria que tivesse a construção de um novo cemitério, e a gente usou o meio de comunicação para informar as pessoas, e as pessoas estavam revoltadas com a situação. Então, logo após algum tempo, né, depois de coisa de 1 ano e pouco, né, demorou um pouco, mas graças a Deus saiu, começou a construção, aí depois ficou na metade, aí passou-se coisa de mais 2 anos e pouco, e recentemente, né, não tem muito tempo, depois de outros requerimentos e outras cobranças que a gente fez, que eu fiz a primeira cobrança, depois dessa a gente teve mais umas 3 ou 4 ainda, e depois de muito tempo a gente conseguiu obter o resultado. Então essas foi uma dos nossos maiores resultados, né, porque foi o primeiro. Então assim, como foi o primeiro, a gente fica, né, com aquela coisa, isso, exatamente, é como se aquela pessoa que tivesse sua primeira motinha, fica naquele apego de vender seu primeiro carrinho, isso, exatamente. Então assim, a gente fica naquela coisa. Então assim, foi o primeiro foi das nossas maiores conquistas, né, dentre tantas as outras, que a gente ajudou a divulgar talentos. E através do grupo do jornal também, a gente já teve várias conquistas, que foi, digamos assim, a transparência no município de Águas Vermelhas. Que o jornal PDT começou a entrar nas escolas, o jornal PDT, né, através de mim, começou a entrar na Câmara Municipal, que tem 6 anos que eu estou sempre presente nas reuniões. Então é através de mim, desse meio de comunicação, que as pessoas ficam sabendo dos novos projetos de leis que são aprovados, as pessoas ficam sabendo dos novos resultados, né, que a gente tem no município. A pessoa fica sabendo das polêmicas, dos babados, dos fuxico também, que não deixa de saber. Fuxico, tem também, mas a gente não pode fazer nada, né? Que a gente tem um grupo, eu uso o meio de comunicação no YouTube para transparecer as notícias sérias, e no grupo a gente tem, né, aquelas brincadeiras, né, a diversão, e de vez em quando que tem as fofocas a gente corta, fecha o grupo para poder... isso. Exatamente, que encontrem, né, a coisa fica feia, a gente tem que estar ali para privar o grupo. Então assim, essa foi uma das nossas maiores conquistas, dentre tantas outras que recentemente a gente teve, como a gente fez notificações e vídeos para pavimentações de ruas e foram realizadas, para limpeza de ruas, dentre tantos outros resultados e conquistas que a gente já teve nesses anos que a gente tem trabalhado no jornal PDT. Eu creio que uma das maiores conquistas é dar transparência ao município de Águas Vermelhas. Fazer com que, exatamente, com que as pessoas fiquem por dentro de tudo, né? Então assim, a pessoa está ali no empedrado, na vazante funda, está no Machado, em Itamaraty, talvez acontece algo lá, a pessoa não está sabendo, um acidente, alguma coisa. Então através do jornal PDT, todo mundo fica informado, entendeu? Então essa também é uma das maiores conquistas, que é
a informação à população, que hoje sem informação a gente não é nada, né? Hoje a gente precisa... Isso aqui, meu amigo, ó, virou uma ferramenta extraordinária. Você pode utilizar ela para o bem, tanto também pode utilizar ela para o mal. Então, é isso aí. Jonathan, você tem uma facilidade muito grande de se comunicar. Sempre foi assim ou você teve uma dificuldade? Olha, na realidade, como o povo, muitas pessoas me chamam de doido, né? O pessoal fala que eu sou meio doidão. Então, assim, eu sempre, desde criança, né, que eu sempre fui meio, como diz o ditado, atrapalhado do juiz. Era na escola, tentando, e arrastava professor, e era expulso da sala, e aquela coisa toda quando era criança. Coisa de criança, sabe como é que é? Então, assim, eu sempre fui muito agitado, né? Muito agitado mesmo. Desde criança, nessa correria e tal. E agitado e pra frente também. Por exemplo, eu, quando era mais novo, eu não gostava de estudar. Mas quando tinha dança, teatro, apresentação, eu sempre, digamos assim, eu sempre estava ali no meio daquilo, eu gostava de tomar a frente das coisas. Então, assim, eu com essa loucura minha, eu acabei desenvolvendo esse lado meu desinibido, essa facilidade de comunicar com o público, até porque quando tinha trabalhos na escola, quando tinha alguma coisa, eu sempre tomava a frente de fazer. Então, já fui criando essa facilidade, né, desde criança, nos trabalhos, nas apresentações. Então isso foi desenvolvendo durante o tempo. É claro que há anos atrás eu não tinha tanta facilidade como eu tenho hoje, mas foi desenvolvendo aos poucos, né? Desde criança, apresentando trabalhos, dentre tantas outras coisas. A igreja, por exemplo, me ajudou muito no meio comunicativo, né? A gente recebe oportunidades, eu, desde mais novo, que já tomo conta do encontro de jovens. Então a gente tem essa facilidade de se comunicar com as pessoas. E ela foi desenvolvendo durante o tempo, e no meio que eu comecei a mexer com o jornal PDT, então isso aí já contribuiu muito, né? Contribuiu bastante para que eu pudesse ter essa desenvoltura e dar continuidade, até porque a coragem ela teve que falar mais alto, porque não é fácil não. Exatamente. Manda a próxima. Pois bem, diga. Nós queremos saber o que você assiste ou lê assim, para se inspirar nas suas ideias que você tem. Rapaz, eu particularmente não sou muito de assistir não. Não sou muito de assistir novela, filme, essas coisas. Geralmente um dos meus que eu assisto muito é mais a rede social, né? Eu sou muito fã de vídeos engraçados, eu tenho essa maneira mais esportiva, eu gosto muito de assistir vários tipos de conteúdos, priorizo muitos conteúdos motivacionais, né? Palestras relacionadas à fé, até porque através disso, né, eu consigo ter digamos assim, uma força maior para continuar fazendo o que eu faço. Então, o meio mais que eu assisto é mais esse meio digamos assim, dos conteúdos engraçados. O meio político também eu gosto muito de assistir conteúdos políticos, debates, digamos assim, palestras que envolvem esse meio político, esse meio de gestões públicas, né, até porque a gente precisa entender sobre isso para que a gente possa abrangir mais o nosso conhecimento e conseguir saber os nossos direitos, os nossos deveres. Então, sou muito focado também nessa questão de assistir palestras, debates nos parlamentos, essas coisas. Eu gosto muito de assistir esse meio aí. Diga. Como é que é? A bomba. Você gosta do que faz? Se eu gosto do que eu faço? Olha, na realidade, eu creio que eu achei que era a bomba mesmo, mas essa aí pra mim, acho que não é a bomba não, porque assim, na realidade, desde mais novo, eu como já iniciei nessa questão que eu tô falando pra vocês, eu posso afirmar pra vocês que eu amo o que eu faço, até porque o que eu faço mesmo, basicamente, resumidamente, é ajudar pessoas. Desde mais novo, a intenção, por exemplo, da criação do jornal foi ajudar as pessoas. A intenção foi divulgar os talentos para que, imagine só, eu uso o meio de comunicação, divulgo um talento, essa pessoa, por exemplo, fica famosa, cantora ou cantor, sei lá, independente do que seja, imagina a pessoa ganhando milhões, com certeza traria um retorno financeiro para a cidade. Então, assim, eu amo o que eu faço, ajudar as pessoas, eu tenho um prazer, inclusive o prazer de estar aqui agora, sendo convidado para falar sobre isso. Tenho um prazer de estar ali, de ir em uma comunidade, de gravar um vídeo, ajudando aquelas pessoas. Tenho um prazer de estar ali informando algo que a pessoa será beneficiada, talvez um benefício do governo, como na época, por exemplo, que eu utilizei o jornal PDT para informar a juventude sobre o ID Jovem, que é
uma carteirinha, né, que existem para jovens de 15 a 29 anos que pode viajar gratuitamente para qualquer estado do Brasil. Você sabia disso? Não sabia não. Sério mesmo? Será? Então olha pra você ver, pessoal, não foi nada combinado aqui. E assim, existe esse programa do governo que eu utilizei o jornal PDT, esse meio de comunicação, para informar as pessoas. Inclusive, você já tem quantos anos mesmo? 14. Inteirou 15 anos, você já pode fazer essa carteirinha e viajar para qualquer estado do Brasil sem pagar nada, né? Eu viajei, eu aprovo isso e informei as pessoas. Eu fui para o Rio de Janeiro utilizando a carteirinha para provar para as pessoas que aquele benefício era verídico. Às vezes é algo que o governo divulga ou não divulga, mas as pessoas não sabiam. E muitas pessoas foram beneficiadas através disso. À época que saiu o auxílio mesmo, eu utilizei o jornal para informar as pessoas, estava tendo uma confusão, pessoas falando que era verdade, que era mentira. Então, assim, eu usei esse meio de comunicação para ajudar as pessoas. Então, eu tenho prazer no que eu faço, eu gosto muito de ajudar as pessoas. E a minha pretensão é continuar ajudando, tanto através de informações, quanto aquilo que o jornal PDT estiver ao seu alcance para poder ajudar a população de Águas Vermelhas. Não, é pra me falar uma coisa assim, que te motivou, te motiva a continuar com o jornal PDT. Olha, o que me motiva, né, na realidade, é de fato ver o sorriso no rosto das pessoas, né, é ver a felicidade das pessoas que estão sendo beneficiadas com isso. É você chegar num lugar, a pessoa falar, poxa, eu consegui vender minha televisão no jornal PDT, eu consegui vender isso, aquilo, outro, eu fiquei sabendo disso através do seu grupo e tal, isso, aquilo, outro. Então, quando eu vejo que uma pessoa é beneficiada através do jornal PDT, e lembrando a todos que tudo que eu faço é de forma voluntária, eu tenho um prazer em ver as pessoas felizes, né? Eu tenho um prazer em ver as pessoas sendo ajudadas, sendo beneficiadas, tanto em informações quanto em projetos. Recentemente mesmo, eu fiz uma ação lá em Águas Vermelhas para o pessoal da terceira idade, onde houve palestras, né, com nutricionistas, o especialista na área de educação física promovida, teve, digamos assim, um dos pontapés iniciais do jornal PDT, através do grupo chamado o Caleb também esteve presente. Então, assim, eu tenho um prazer em fazer isso, em ajudar as pessoas. Eu tenho um prazer em fazer com que o meu prazer é esse, é ver as pessoas sendo felizes e ver as pessoas sendo ajudadas. Isso que me motiva, né? Isso que me dá essa motivação para continuar fazendo o que eu faço. É ver as pessoas sendo felizes e ficando felizes, sendo beneficiadas de alguma forma através das ações que são organizadas por mim e pelo jornal PDT. Muito bom. E Jonathan, quais são os seus maiores desafios da vida? Olha, eu posso dizer... Olha, vem pergunta, meu Deus do céu. Não para não, será que vai acabar isso aí não, meu Deus do céu? Pode preparar, tem que acabar isso. Não, eu já bebi água quase tudo, daqui a pouco eu seco a garrafa. Nada, pode ficar tranquila. Repete a pergunta, por favor. Qual foi um dos seus maiores desafios da vida? Olha, assim, se tratando, né, como a gente está falando a respeito do jornal PDT hoje e levando para o meio de desafios, que para mim é um desafio e é um prazer que eu tenho. Por mais que seja um desafio, tem desafios que são prazerosos, né? E eu creio que um dos maiores desafios, que não somente enfrentados por mim, mas também por todas as pessoas, é lidar com pessoas, né? Você lidar com pessoas todos os dias é um dos maiores desafios, porque você lidam com pessoas que têm mentalidades diferentes, pensam de forma diferente. Por exemplo, a gente está ali no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem mais de 1.024 pessoas, né? Tem muita gente. Então você expõe a sua ideia e outras pessoas às vezes querem expor as suas ideias e você entra em conflito com essas ideias. Então, assim, é complicado você lidar com pessoas. Ao mesmo tempo que é complicado, né, é um prazer estar lidando com as pessoas, mesmo quebrando a cabeça, tendo que estar resolvendo as situações. Então eu creio que esse é um dos maiores desafios, é estar lidando com pessoas e também ter a coragem, a disposição de estar cobrando, de estar fiscalizando, de estar desempenhando a função de fato, né, não somente de um jornalista, porque eu não sou jornalista oficial, é um canal no YouTube, né, não é nada com CNPJ. Então é uma força de vontade, a disposição que eu tenho de usar esse meio de comunicação para estar ajudando as pessoas de certa forma. Entendeu? Não tem como você lidar com as críticas? Como que eu lido com as críticas?
Olha, na realidade, críticas é o seguinte, a gente está apto todos os dias, né, a nos dar críticas, né, críticas e sugestões. Exatamente. E assim, e assim, quando são críticas construtivas, isso é benéfico, porque assim, quando você está, digamos assim, se propõe a ser uma pessoa pública, digamos, você pode dizer assim, se candidata a ser uma pessoa pública, independente de qual seja o seu segmento, você está apto a receber críticas. E quando as críticas elas são construtivas, no meu caso, eu aproveito a oportunidade dessas críticas construtivas para ver o que eu preciso mudar, o que eu posso fazer para mudar e me aperfeiçoar. É tanto que durante a criação do meu jornal eu iniciei de uma forma, com um palavreado, de uma maneira mais agressiva. E eu aprendi durante o tempo com as críticas construtivas que eu precisava mudar. Eu fui modelando o meu jeito, a maneira de fazer o vídeo, a maneira de me importar em público. E essas críticas elas surgiram para aperfeiçoar ainda mais o jornal, a minha pessoa, né? Sim, exatamente. Com certeza. Sim. E assim, tem pessoas que elas não estão aptas às críticas. Como a crítica que não é construtiva, é para nos rebaixar, simplesmente, como diz o ditado, entra no ouvido, entra no ouvido. Exatamente, entra no ouvido e sai no outro. Então assim, as críticas construtivas, a gente precisa saber lidar com elas, tanto aquelas que não são. As que não são, a gente precisa deixar passar batido e infelizmente esperar com que a pessoa ela caia na realidade e entenda que a gente precisa, né, digamos assim, fazer as críticas de forma construtiva. Vamos lá. Qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu na vida? Qual foi o quê? A lição mais valiosa. Olha, rapaz, eu não sei se posso dizer que missão, que já diz, né, com a outra pergunta que vocês me fizeram, mas a missão mesmo que foi me dada foi assim, porque na realidade é o seguinte, né, eu iniciei o jornal PDT no intuito de ajudar a cidade, até hoje é no intuito de ajudar. Mas uma das missões que eu encarei, que eu não queria, né, porque eu observei que foi um meio que eu utilizei, eu não estava nem tanto preparado para essa pergunta, mas enfim. E na realidade já vou aproveitar a oportunidade e esclarecer para todos vocês. Então assim, essa missão que foi me dada foi uma comprovação do próprio Deus. Foi eu ter chegado a determinado ponto da minha vida no jornal PDT, onde eu já teria trago muitos resultados para o município de Águas Vermelhas, e veio dentro de mim, né, e até porque, não só dentro de mim, mas o pedido das pessoas também, onde foi a minha primeira oportunidade de me colocar à disposição da população como pré-candidato a vereador, que foi uma das grandes missões, até porque desde os meus 12 anos de idade que eu entrei na igreja, né, hoje eu sou evangélico e segui esse segmento obedecendo a palavra de Deus em tudo e tal. Então tem sempre essa contradição hoje em dia que não se mistura política com religião. Então essa foi uma das minhas maiores missões, foi tentar associar uma coisa da outra, né? E através da confirmação do próprio Deus, eu tomei a decisão de me colocar à disposição, né, na eleição passada e aceitei essa grande missão de ajudar o povo ainda mais, não só através do meio de comunicação, mas estando lá dentro da Câmara, legislando para um todo, que era o município de Águas Vermelhas. Então eu creio que essa foi uma das minhas maiores missões, de ter aceitado o compromisso de representar a população de Águas Vermelhas. Jonathan, e você já foi ameaçado por algo que você denunciou, algo do tipo? Ou sofreu alguma perseguição? Rapaz, assim, na realidade, o meu primo iniciou o jornal PDT junto comigo, né? Ele iniciou juntamente comigo e, assim, na realidade, ele também foi um certo medo, né? Até porque quando a gente começa a cobrar de um poder público, a gente começa sim a sofrer ameaças. Inclusive, em uma das minhas gravações, em época de política, inclusive, um rapaz queria quebrar o meu celular na época. Eu não postei para não dar tanto ibope, eu fiquei com medo também. Eu não vou confessar para você, eu já fui ameaçado, me rabou tentando quebrar meu celular, bateu a mão e assim... É algo até engraçado e tipo assim, hoje eu já converso com a pessoa, lembro ainda até hoje quem é a pessoa lembra da situação
E assim, a gente está apto a isso. Inclusive as ameaças, elas sempre vêm. Às vezes, por exemplo, a gente fala coisas que talvez não está dentro dos panoramas da lei, a gente não entende muito sobre a lei, eu iniciei muito leigo na área, então às vezes eu falava muitas palavras que talvez não podia. Então o pessoal começava a falar, você vai ser denunciado, você vai ser preso, isso, aquilo, outro. Eu chegava e falava assim, não tô nem aí. Se eu for preso, pelo menos é tentando ajudar o povo. Se me prender, não tem problema não. Eu vou com orgulho, porque eu tô fazendo o que é certo. Exatamente. Eu vou com orgulho e tal, aquela coisa toda. E assim, confesso pra você que nas primeiras cobranças, eu fiquei muito com medo mesmo. Só que o tempo foi passando, né, e eu fui acostumando com isso e tal, aquela coisa toda. E hoje, atualmente, por exemplo, eu fiz uma denúncia à empresa Copasa, por exemplo, na questão do esgoto que cai nos rios, que assim, é uma empresa grandiosíssima e que na maioria dos processos ganham, mas com menos medo, até porque o que dá deu. E na época eu não teria talvez tanta essa coragem. E hoje a gente já digamos assim, já fiz algumas denúncias, isso, já comecei a me acostumar. Já fiz outras denúncias maiores e outra coisa, e denúncias essas que talvez nos comprometem a nossa vida, né? E por isso que eu me coloquei à disposição. Exatamente. E assim, eu me coloquei à disposição na época e eu falei pra mãe, eu tô entrando, mas tô entrando nesse meio. Mas é o seguinte, eu tô entrando pra matar e pra morrer, porque eu tô disposto a fazer o que é certo, coisa que muitas pessoas não têm coragem e disposição pra fazer, entendeu? Então, deixa eu te perguntar. Pergunta que eu vou tomar água. Qual você acha que é a parte assim, mais difícil de ser um blogueiro? Assim, Olha, na internet, nas redes sociais? Pra mim que tem assim, eu já vejo que eu tenho uma certa facilidade de lidar com o público, então assim, eu não tenho assim tanta aquela coisa, a dificuldade de ser blogueiro. Eu até porque o que eu não gosto de fazer e eu vejo que é uma dificuldade pra mim é editar vídeo. Inclusive, se Deus permitir, quando eu tiver condições, eu vou contratar uma pessoa só pra fazer isso, porque é muito complicado. Exatamente, você grava ali, você tem que estar editando, você tem que estar postando, você tem a correria do dia a dia. Isso, exatamente, entendeu? Então agora eu estando no local, tendo a câmera para gravar, para mim isso não é o problema. A dificuldade mesmo que eu tenho é essa questão de estar fazendo as edições. Então isso para mim, eu vejo que não é um problema, mas inclusive eu estou editando até hoje, né? Até hoje eu mesmo que edito meus vídeos, faço os cortes mínimos, mas é isso aí. E você sempre foi uma pessoa extrovertida? Olha, na realidade, como vocês já haviam até perguntado, já desde criança eu já fui desenvolvendo esse lado meu pessoal. Sempre fui essa pessoa extrovertida, né? Mas eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? E eu creio que eu era até mais extrovertido, hoje eu estou bem mais ponderado, né? Você falando das críticas, a gente precisa nos adaptarmos digamos assim, a esse meio jornalístico, justamente porque muitas pessoas não sabem dividir as coisas. Está lá o meu Instagram para conteúdos engraçados, o jornal para conteúdos sérios. Então tem pessoas que não sabem dividir isso. Às vezes vê só os meus vídeos engraçados e fala, pô, fulano é um bobão, fulano é isso, aquilo, outro. Mas não acompanha a nossa seriedade, até porque a gente é ser humano, a gente precisa nos divertir, a gente precisa brincar também. E isso é uma coisa muito legal na vida. E que tipo de conteúdo você consome na internet, nas redes sociais? Tem algo específico? Não, na realidade é o que eu tinha falado pra vocês, né, a respeito... Não, o meme é engraçado demais. Exatamente, inclusive todos os conteúdos atuais que tem a gente acompanha, inclusive o tal do Amostradinho. Amostradinho, hein? Tá tendo... E depois dos vídeos, se tivesse esse meme na época dos vídeos, dava pra colocar eu lá fazendo as cobranças. Vou fazer sua passagem. A passagem não foi feita não, e Deus está me sustentando e vai sustentar ainda mais. E assim, são seus objetivos e metas para o futuro? Os objetivos e metas para o futuro? Olha, na realidade, eu sou de um tipo de pessoa que assim, eu acho que, eu não sei se isso é o correto, mas na realidade eu sempre sou apegado à palavra de Deus, até porque a Bíblia diz que aquele que dá, recebe, aquele que planta, colhe. E tem horas que eu dou tanto para as pessoas que
É por isso que talvez Deus me dá, por exemplo, felicidade, porque eu quero que as pessoas sejam felizes, né? E basicamente os planos para o futuro, né, é de me estabelecer e continuar morando no município de Águas Vermelhas, que eu sou cidadão nato de Águas Vermelhense, nasci e cresci em Águas Vermelhas, e o meu intuito sempre é ajudar as pessoas, é me estabilizar, né, ter a minha família, né, ter a minha casa, ter o meu lar e ter a oportunidade de ajudar as pessoas, ter a oportunidade, na realidade, de continuar ajudando, que eu consigo ajudar as pessoas de Águas Vermelhas de certa forma, né, através do meio de comunicação, através das cobranças de alguns resultados. Eu sempre estou ali dentro da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Esporte, de Educação. Eu sempre estou presente em todos os meios do município de Águas Vermelhas. Só que, infelizmente, às vezes a gente fica limitado, né, a algumas coisas. A gente está limitado a muitas coisas. Então é por isso que eu tive a pretensão de, por exemplo, de me ingressar no meio político, justamente para ter a oportunidade de conseguir ajudar ainda mais as pessoas. Então, as metas para o futuro, né, é ver Águas Vermelhas toda estruturada, toda asfaltada, é ver todas as pessoas tendo acesso à energia, tendo acesso à água, a uma água tratada que não tem. Em nome de Jesus, retirar esses esgotos dos rios que a gente está correndo atrás. Ou seja, é ver os jovens, por exemplo, trabalhando na sua empresa, tendo seu emprego, é vendo técnico de enfermagem tendo onde trabalhar, é vendo empresas chegarem em Águas Vermelhas, é ver a cidade evoluir. Esse é um dos meus planos para o futuro e eu não consegui ver outro meio a não ser, né, o meio político para conseguir fazer isso. Até porque, se Deus abençoar que eu estourar na rede social, eu conseguir ganhar dinheiro na rede social, eu vou conseguir fazer trabalhos sociais sem depender do meio político para conseguir ajudar as pessoas. E assim, né? Você disse que faz o trabalho voluntário, mas já teve alguma proposta para ser patrocinado por alguém? Em que sentido você fala? Patrocinado? Olha, na realidade, assim, patrocinado não, eu sempre faço os meus conteúdos voluntários. Agora sim, por exemplo, para empresas privadas, né, eu tenho um valor que eu cobro, porque senão, como diz o ditado, vira bagunça. Eu tenho um valor. Isso, exatamente. Então eu tenho um valor padrão para empresas privadas. Quando é trabalhos sociais, quando são jogos de futebol, essas coisas eu não cobro. Até hoje nunca cobrei, eu sempre cobro de empresas privadas. A empresa é privada, eu vou fazer a divulgação do estabelecimento dela, ela vai ter um retorno financeiro, né, e exatamente, nada mais justo do que ter e o Pix, nada ainda. Então, assim, a gente precisa ter essa remuneração, até porque a rede social é um dos meus meios de sobrevivência. Hoje eu estou como autônomo, faço um bico em um canto, um bico em outro. Hoje mesmo eu já fechei uma parceria, né, de divulgação, fazendo as divulgaçõezinhas aí. Então, assim, é o meu meio de sobrevivência. Então, as pessoas também precisam entender isso, né, que é o meu meio de sobrevivência. Por mais que eu faça a maioria das coisas para ajudar as pessoas, eu também preciso ter um retorno financeiro para me manter, para me conseguir viver, né? É assim que eu posso dizer. Então, assim, concluímos o Juventude. Mas já acabou? Hoje rápido demais. Não deu nem para tremer. O prazer é todo meu, você sabe disso. E quantas vezes convidar, a gente está à disposição, né? Independente do local, a gente faz de tudo para ir e está esclarecendo ainda mais informações para a população e no geral. Agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço. Obrigada a todos os espectadores. Valeu! Tchau, tchau!